Bom, meus amigos, eu vou dar continuidade aqui a essa série de vídeos. Vou citar aqui um texto da Marie Curie, né, uma grande cientista, ganhadora de 2 prêmios Nobel. Ideias são importantes, elas nos inquietam e nos escravizam. Para chegar à realidade, uma ideia começa por se apoderar dos espíritos fervorosos e escraviza-os. A partir desse momento, eles pertencem-lhe e não veem diante de si senão o objetivo a atingir. Por vezes, esse objetivo parece inatingível. Quanto mais nos adiantamos, mais ele nos parece distante. Mas que importa? Os escravos de uma ideia são incapazes de desanimar. Veja que aqui nós estamos ainda no ponto das ideias, né? Nós ainda não chegamos nas hipóteses. E já a partir das ideias, quando nós temos uma percepção de que essas ideias vão evoluir, elas já começam a nos escravizar, entre aspas, né? Escravizar, ou seja, nós ficamos desafiados por uma ideia no sentido de ou comprová-la ou falseá-la. No desenvolvimento científico, muitas vezes as nossas experiências, as nossas percepções, elas vão caminhando de uma forma convergente até nós chegarmos a um fato, né? Então, às vezes você verifica muitos passos, né? As publicações científicas, você vê uma publicação, depois um cientista pega essa publicação e melhora ela, né? Adiciona mais elementos probatórios e depois sucessivamente outros cientistas, a partir dos experimentos anteriores, né, a partir das publicações anteriores, eles vão convergindo até que você chega num ponto em que você, de fato, você consegue dizer que você tem algo muito próximo de um fato científico. Mas veja que, por exemplo, a teoria da evolução, né? Você tem a questão da paleontologia, você tem a observação da fisiologia, anatomia comparada entre as espécies, você tem o comportamento dos indivíduos das espécies que são parecidos, por exemplo, o comportamento de um gato é parecido com o comportamento de um leão em muitos aspectos. E você tem a questão da geologia, que também contribui com a teoria da evolução, você tem o movimento das placas tectônicas, você tem várias ciências, né, várias áreas da ciência que contribuem e a partir das publicações anteriores você vai convergindo. Por exemplo, a genética, ela contribuiu muito com o entendimento da teoria da evolução. E você então considera a teoria da evolução como um fato, né, porque ela convergiu várias ciências, várias publicações, muitas publicações, concomitante entre elas, convergiram para um fato científico. Mas existem situações, né, que durante esse desenvolvimento científico pode acontecer que uma contradição seja detectada, invalidando a hipótese e falseando. Então, ao invés de você convergir para um fato, você acaba descobrindo que essa hipótese, que essas publicações, elas foram falseadas. Então, aqui você tem o falseamento popperiano. A ciência funciona assim, você, eventualmente, ao invés de você chegar a um fato, você chega a um falseamento da hipótese. Ao longo dos séculos, né, sempre que uma hipótese é comprovada, né, que você consegue assumir aí um novo pedaço da ciência, né?
Então ela pode ser comprovada, você observa que ela pode compor, né, todo o corpo da ciência, e esse fato é considerado um fato científico. A ciência pode ser entendida como um corpo composto de uma grande quantidade desses fatos científicos, adicionados um a um. Então, esse pedacinho aqui foi adicionado a esse corpo aqui, mas esse corpo aqui, ele foi feito de muitos pedacinhos construídos ao longo da história da ciência. Essa visão aqui científica se assemelha àquela ilha do conhecimento de Marcelo Gleisner, né? Conforme você vai descobrindo novos fatos científicos, você vai adicionando mais território a uma ilha do conhecimento. Isso aqui seria, então, uma ilha que seria a composição da ciência naquela metáfora do Marcelo Gleisner. E aqui falando do Marcelo Gleisner, né? Ele deu uma entrevista para o Roberto Dávila na Globo News. Essa entrevista, ela não está disponível para o público, né? Para você acessar, você precisa ser assinante da Globo News, assinante VIP lá. Assinante básico ainda não consegue acessar. Mas até um pouco atrás isso estava disponível e eu coloquei aqui, né? Então, os cientistas, assim como muitos profissionais, são treinados dentro das especializações deles e de uma forma bem fechada. Então, você pode ser muito bom em teoria dos materiais, por exemplo, ele exemplifica aqui, né? Se você está desenvolvendo chip para computadores serem mais rápidos, ou você é um grande cirurgião cardíaco, por exemplo. Então, você faz aquilo, né? Você é especialista naquilo e ponto final. Ele, Marcelo Gleiser, nunca caiu dentro desse rótulo. Aquele rótulo, ele faz isso, né? Então, no mundo de hoje, né? As universidades, né, promovem muito essas especializações. Olha, você vai se especializar nisso, nessa caixinha aqui, naquilo que ele chamou janela de conhecimento aqui nessa entrevista, né? E eu fiz aqui, aproveitando essa metáfora, né? Eu fiz aqui essa representação, né? Cada círculo desses representa um indivíduo, um pesquisador, um cientista, um especialista, e tudo que ele sabe está delimitado. Então, isso aqui representa todo o conhecimento, e o que ele sabe, a especialidade dele é representada por esse círculo aqui. Então, se ele precisar de algum assunto que esteja fora do seu círculo de conhecimento, ele vai ter que consultar um outro especialista. Por exemplo, se ele está aqui, ele precisar desse conhecimento aqui, ele vai se comunicar com esse cara aqui e vai, então, esses dois aqui vão resolver o problema. O problema é a comunicação, né? Esse cara aqui, ele não sabe nada dessa área aqui, esse cara aqui não sabe nada dessa área. Quando você tem um contato entre duas áreas de conhecimento, ele sabe um pouquinho aqui, ele sabe um pouquinho desse. Então, esse pode se comunicar com esse, que pode se comunicar com esse, que pode se comunicar com esse, com esse, e acaba se comunicando com esse. Então, você tem aqui, numa visão geral, poucas áreas de conhecimento que ninguém sabe, né? Sempre alguém sabe alguma coisa e sempre é possível você chegar de uma área, ou quase sempre é possível você chegar de uma área até outra área qualquer, se você está num país, numa comunidade científica, em que você tem muitos especialistas e alguns sabendo mais, outros sabendo menos, né? Conhecimento muito específico,
outros sabendo medianamente, e você consegue numa comunidade científica, você consegue ter uma visão quase que total do conhecimento científico, daquilo que se sabe sobre ciência, né? Aqui nós não estamos falando de conhecimento ainda não conhecido, quer dizer, aqui, essa área branca aqui, ela representa o conhecimento científico que existe, mas que não foi dominado por ninguém nessa comunidade científica. Ok? Então aqui nós temos uma visão dos especialistas. Esses especialistas, dentro desse país, dentro dessa universidade, você tem especialistas que dominam quase todos os assuntos. Uma universidade deve ser algo próximo disso, né? Além de você ter pessoas que dominam quase todo o conhecimento disponível na ciência, né, de todas as áreas, economia, física, engenharia elétrica, eletrônica, matemática, biologia, etc. Você tem, além de você ter muitas pessoas em muitas diferentes áreas e pessoas que conhecem, têm um conhecimento mais abrangente, outras mais específicos, você tem condições de pessoas conversarem com todas as pessoas, porque tem esses elos de ligação, essas intersecções. Então, pessoas que conhecem bem de uma área, mas também conhecem um pouco de outra área. Essa pessoa vai acabar se comunicando com outras pessoas de outras áreas. Ok? Agora, num país como o Brasil, vamos ler aqui, cada círculo representa o domínio do conhecimento de um especialista. Cada especialista domina completamente a área do seu conhecimento, mas é praticamente leigo nas demais áreas. Observe que existem algumas janelas, espaços em branco ou buracos entre os círculos. Cada especialista é incapaz de perceber esses espaços em branco, já que ele é praticamente leigo, além de cada círculo que delimita o seu conhecimento. Mas quando existe alguém com uma capacidade de visão multidisciplinar, embora ele não seja muito especializado em todas as áreas, ele é capaz de observar as janelas deixadas pelos especialistas. Então, esse cara aqui é um cara multidisciplinar. O conhecimento dele não é muito específico em nenhuma área, ou ele é especialista só em uma área aqui. Então, ele poderia dominar, sei lá, um círculo pequeno como especialista. Mas ele é um polímata, né? Ele conhece várias áreas da ciência. Então, ele é um cara que consegue conversar com várias pessoas. Quando você tem um país como o Brasil, né? Um Brasil em que você tem poucos especialistas, e, quer dizer, essa figura aqui, ela é menos densa, né? Ela é mais rarefeita. E os especialistas, eles têm um nível de conhecimento mais restrito, ou seja, menos abrangente. Então, você tem especialistas com nível de especialização mais limitado, né, círculos menores, e um número menor de especialistas, são menos círculos. O resultado é uma maior quantidade de janelas, espaços em branco. Isso significa desconhecimento científico, limitações para a ciência e tecnologia. E veja que você tem muito pouca integração entre os círculos, né? Esse cara aqui conversa com esse, mas ele não consegue conversar com o que está aqui, por exemplo, aqui. Esse aqui está completamente isolado, só ele sabe sobre esse assunto, mas aqui falta alguém que conheça um assunto que esteja aqui, ou um assunto que esteja aqui, ou aqui. Ou seja, você tem muitos vácuos aqui, muitos espaços em branco. Então aqui você tem esse visto aqui como nível, representando aqui numa visão tridimensional aqui, né? Representando esse amarelo é o multidisciplinar, como esse amarelo aqui, né?
Eu estou representando dois círculos desse visto tridimensionalmente, como se eu tivesse uma visão de cima, por exemplo. Aí você tem aqui uma área 1 e uma área 2. Se a área 2 não consegue conversar com a área 1, nem a área 1 com a área 2. Já o multidisciplinar, ele pode fazer essa ponte. Então aqui você não tem uma conversa entre as áreas, por isso esse X aqui. E você tem uma possibilidade de... Isso acontece, por exemplo, na biologia molecular e na computação. Alguns biólogos moleculares não conseguem entender muito de computação, porque a biologia molecular em si é uma área que exige muita atividade experimental da biologia molecular, muitos protocolos de biologia molecular, é uma área que demanda muito conhecimento específico da biologia molecular, né? Reagentes e a genética, muita coisa aqui envolvida na biologia molecular. E às vezes muitas vezes o biólogo molecular precisa da computação, precisa do respaldo da computação. Computação aqui eu me refiro à computação avançada, computação em grandes computadores, né, supercomputadores. Já o pessoal de supercomputação, né, o pessoal que mexe com computação avançada, eles não sabem sobre biologia molecular, né? Então essa comunicação aqui fica muito difícil. Mas se você tem alguém multidisciplinar, essa pessoa multidisciplinar pode fazer essa ponte entre os conhecimentos de um profissional, um cientista da computação e um cientista da biologia molecular, né? E o nível de complexidade do multidisciplinar é menor do que o nível de complexidade desses especialistas aqui. Mas ele tem uma abrangência uma abrangência maior, né, do que os especialistas. O papel de um pesquisador multidisciplinar é servir como mensageiro de e para as diversas áreas de conhecimento, servindo como intérprete, traduzindo as diferentes linguagens utilizadas nas diferentes áreas. É preciso que a apresentação seja mais didática para que haja entendimentos entre todas as partes, mesmo que o nível de conhecimento fique prejudicado. A questão motivacional deve ser bastante ressaltada desde o início, entre todos os participantes de todas as áreas, numa visão multifocal. Então, aqui a importância da transdisciplinaridade, né? Você tem aqui essa metáfora, que é a metáfora do elefante, um elefante tentando ser caracterizado por vários cegos, né? Então, cada cego tem uma visão, apalpando o elefante numa área específica, ele vai ter uma visão específica, né? Esse aqui fala que é uma lança, esse aqui fala que é uma cobra, esse aqui tocando as pernas dele fala que o elefante é uma árvore, que parece um tronco de árvore. Esse aqui apalpando aqui a lateral do elefante, ele vai falar que é uma parede, e assim por diante, né? Um abanador. Enfim, ele não vai, nenhum desses cegos vão conseguir dar uma descrição global com alguém que consegue ver o elefante como um, um bicho completo, né? Um bicho macro, não as partes específicas dele. Então, por isso que é importante essa transdisciplinaridade. Você tira a responsabilidade do especialista de dar uma visão global, porque ele vai errar, mas você consegue visualizar como um todo, né? Por isso é importante a transdisciplinaridade. O homem é cego em relação aos fenômenos que não são percebidos pelo seu sistema sensorial de percepção cognitiva natural. Existe um paralelo aqui com a filosofia de René Descartes,
na sua obra, discute sobre o método, abordando esse problema, ele praticamente chega à mesma conclusão da parábola dos cegos e o elefante. O bom senso o bom senso é uma coisa do mundo mais bem distribuída, pois cada um pensa estar tão bem provido dele que não deseja mais do que já possui. Isso demonstra que o poder de diferenciar o verdadeiro do falso, aquilo que chamamos bom senso ou razão, é igual em todos os homens. A diversidade de nossas opiniões, contudo, não provém do fato de uns serem melhores do que os outros, mas tão somente porque os homens não levam em consideração as mesmas coisas. Pois essa também é a conclusão da parábola. Cada um dos homens, para compreender o elefante, não levava em consideração as mesmas coisas. Cada um conseguia perceber apenas uma parte do animal. O fato dos homens serem cegos e, ao mesmo tempo, certos da verdade, talvez seja seu maior simbolismo. De certa forma, esse paralelo entre o filósofo francês e a parábola indiana mostra como as conclusões apressadas frequentemente geram respostas erradas. Por isso, Descartes concluiu em seguida: não é suficiente ter a mente sã, o principal é bem aplicá-la. As maiores almas são capazes dos maiores erros, tanto quanto das maiores virtudes. E os que andam muito lentamente podem avançar muito mais, se seguirem sempre o caminho reto, do que aqueles que se apressam. Esse texto eu tirei dessa página aqui que eu vou citar na descrição do vídeo. Aqui nós temos uma situação, né? Existem alguns conceitos muito arraigados na ciência e tecnologia, sustentados e consagrados por crenças antigas. Essa é a falácia de apelo à popularidade, ou argumento ad populum. Vai na onda. Bem devagar. Bem devagar. Existem vários exemplos na ciência que quebraram paradigmas anteriormente consagrados. Por exemplo, a teoria da relatividade restrita de Einstein quebrou um paradigma muito forte, que era a mecânica newtoniana, para velocidades próximas à da luz, obviamente, né? Mas existiram vários outros exemplos aqui, né? Então, nessa charge aqui, né, você tem aqui essa sociedade aqui, treinada e colocada na mente dessas pessoas, que 2 vezes 2 é 5, né? E aí vem um sujeito e começa a propagar que 2 vezes 2 é 4, e a polícia aqui vai prender esse cara porque ele está fora do senso comum. Na verdade, ele está certo, está todo mundo errado, e ele vai ser preso porque todo mundo acha que 2 vezes 2 é igual a 5. Então, ele discorda da maioria, estando ele certo, né? Mas pode acontecer ou errar, ou o contrário também, né? Esse é o caso de algumas pessoas que apresentam teorias estapafúrdias e insistem que estão certos, independentemente do número de provas contrárias que são apresentadas a eles. Eles, entretanto, não apresentam raciocínios lógicos e nem provas consistentes. Antes, preferem o uso de discursos falaciosos e muitas vezes recorrem a teorias conspiratórias. Entre exemplos comuns estão os terraplanistas, os antivax, os criacionistas fundamentalistas, etc. Então aqui você tem nessa adaptação da charge, você tem 2 vezes 2 igual a 4, né? Quer dizer, todo mundo aqui fazendo... E esse cara aqui, um maluco, sendo um maluco mesmo, discordando da maioria, estando ele errado. Então eles vão prender esse maluco corretamente, né? Aqui é lógico que eu não estou dizendo para prender todos os malucos, mas existem alguns malucos, por exemplo, os antivax, que talvez fosse o caso de prendê-los mesmo, porque eles levam informações falsas que podem colocar em risco
a população, como aconteceu nos episódios anti-vax, como a antivacina Covid, por exemplo. E existe aqui a situação em que ele discorda da maioria, ele está certa, mas está inovando. As pessoas não estão preparadas para receber aquela inovação, né? A diferença deste caso e o anterior é que aqui o autor apresenta argumentos e quem não aceita examinar o seu raciocínio lógico ou suas provas é a coletividade, acomodada com a tradição de suas próprias teorias, entre aspas, já consolidadas. Mas, sempre que alguma descoberta inovadora é realizada, é comum que inúmeros críticos apareçam, não para apresentar argumentos ou críticas construtivas, mas para atacarem o autor da descoberta, ou seja, eles utilizam muito constantemente da falácia ad hominem. Historicamente, pesquisadores inovadores como Einstein, por exemplo, sofreram inúmeros ataques. Mas mesmo aqueles cujo trabalho não foram conclusivos, mesmo aqueles cujos trabalhos não foram conclusivos, não devem sofrer agressões. Criticar não é agredir. Nos dias atuais é comum que esse tipo de agressão aconteça utilizando-se as redes sociais. São os chamados haters, né? Aqueles que atacam as pessoas como se elas fossem as donas da verdade. Então aqui, né, existe aqui, eu estou colocando aqui uma questão matemática aqui, né? Não existe raiz de número negativo, não existe raiz de -1. Isso aqui era até 1500, mais ou menos. Não existiam os números complexos, né? Então a raiz de -1 não existia. Não existia a raiz de -1, era um consenso entre os matemáticos. Você não existia nenhum número que elevado ao quadrado desse um número negativo. Aliás, a raiz de -1 também essa notação aqui é questionável, né? Mas vamos considerar que raiz de -1 seja a unidade imaginária dos números complexos, dos números imaginários. Então, ele está certo, né? Só que é uma inovação. Dentro do conhecimento dessa comunidade aqui, eles não sabem que isso aqui é correto. Então, eles vão tratar esse sujeito indevidamente como sendo um maluco. Aqui, lembrando aqui, né, os autores dos números imaginários, né? Existe uma história toda dos números complexos, dos números imaginários, como é que eles surgiram, né? Bombelli foi o primeiro a atravessar a ponte entre os números reais e os números complexos. Embora Tartaglia e Cardano tenham utilizado raízes de números negativos para resolverem equações algébricas do terceiro grau. Isso aqui é apenas... Euler foi o primeiro que usou esse I aqui para designar a unidade imaginária. Isso aqui eu só estou falando sobre essa charge aqui. Hoje os números complexos são largamente utilizados, especialmente na engenharia eletrônica. A história da ciência, como a de todas as ideias humanas, é uma história de sonhos irresponsáveis, obstáculos e erros. No entanto, a ciência é uma das poucas atividades humanas, talvez a única, em que os erros são criticados de forma sistemática e muitas vezes ao longo do tempo corrigidos. E aqui é um artigo, né, que fala sobre a dinâmica da ciência,
muitas publicações que são feitas, na verdade, são falsas, né? E esse artigo aqui fala sobre isso. Há uma preocupação crescente de que a maioria das descobertas de pesquisas publicadas sejam falsas. Então, eu estou deixando esse texto aqui para vocês darem uma olhada em como que a ciência é dinâmica. Então, quando se descobre algo errado na ciência, não é que a ciência está errando, não, a ciência está funcionando. Aí ela é absolutamente normal um fato considerado científico ser descartado porque ele foi falseado por algum tipo de experiência mais bem elaborado que a original que elaborou aquela hipótese inicial. Mas isso não são opiniões, tá? Isso não é opinião do primo de alguém que viu no WhatsApp, na internet, no Facebook, nada disso. É muita pesquisa para você falsear algo que já esteja na ciência. Eu vou deixar esse link do artigo, né, publicado num periódico científico. Aqui falando agora da importância da divulgação científica, né? É importante que pessoas leigas ou semi-leigas interessados em ciência tenham acesso à divulgação científica. É muito difícil você, sendo um leigo, mesmo de outra área da ciência, mesmo sendo pesquisador e não sendo especialista numa determinada área, por exemplo, se você é um médico, você vai ler um artigo de matemática, fica difícil. Se você é um matemático, ler um artigo de medicina, fica difícil por causa dos jargões, das técnicas utilizadas em ambas as áreas. Então, o divulgador científico, ele faz uma transformação daquela linguagem que utiliza o techniquez, né? O profundo techniquez, que é o necessário nos artigos dos periódicos, ele traduz isso numa linguagem mais acessível. E com isso, você tem o conhecimento levado à população de uma forma muito mais digerível, né? Então, isso é importante, inclusive, porque as verbas públicas, que são muitas vezes destinadas às pesquisas científicas, são pagas pela população. E a população tem o direito de saber sobre o que ela está pagando. E mais do que isso, se aquilo pelo qual ela está sendo financiadora, né? Se esses gastos estão sendo bem direcionados para o bem, para o bem da população, ou se eles estão sendo direcionados para alguma coisa que vai ser destrutivo para a própria população. Então a população tem o direito de criticar, né? Então aqui nós temos assim vários nomes importantes da divulgação científica internacional, né? Então aqui nós temos, por exemplo, Roger Penrose, Carl Sagan, Richard Dawkins, Stephen Jay Gould. O Paulo Zalon, ele não é um cientista, ele é um artista de TV, mas ele fazia aquele personagem do Bigman, né, Desafio do Bigman, e servia para levar a ciência para as pessoas, as crianças, jovens, e isso prova que você não precisa ser um cientista para divulgar ciência, né? Aqui o Neil deGrasse Tyson, né? Ele fala muito sobre astrofísica. Aqui o David, ele fala muito sobre a biologia, né? Faz
ótimos documentários, Isaac Asimov, Richard Feynman, um grande cientista e escritor também, muito didático. Então, aqui são alguns dos divulgadores científicos que são bem conhecidos no mundo, esses aqui são pioneiros, né? Mas nós temos muitos outros aqui que eu não citei, né? Eu faria injustiça aqui se não citassem muitos desses outros, mas aqui, a lista aqui vai longe, é ampla demais. E também no Brasil nós temos alguns divulgadores de ciência no Brasil, e existe aqui alguns que são bem clássicos, né, como o Dr. Drauzio Varela, o Pedro Loz, Sérgio Sacani, o Marcelo Gleiser, né, que eu citei aqui no vídeo. Alguns surgiram muito nesse período da Covid. Mas veja, aqui existe uma questão aqui política muito forte, né? Drauzio Varela, Natália Pasternak, Pedro Halal, são pessoas que estiveram muito ligados à Rede Globo de televisão, à Globo News, e na CPI da Covid estiveram Natália Pasternak e Pedro Halal, e aí você tem aí um aspecto de politização da ciência, e aí as pessoas falam, não, você está defendendo aqui eles que são esquerdopatas, né? São ligados à esquerdas e... Não, eu não estou defendendo nada disso, gente. Eles falaram cientificamente sobre ciência. O Drauzio Varela fala cientificamente sobre ciência. Eu não estou dizendo que eles não cometam erros. Por exemplo, o Drauzio Varela errou quando ele falou que a Covid seria uma gripezinha no começo da Covid. Mas ele falou num contexto diferente do Bolsonaro, né? Bolsonaro falou gripezinha, dizendo que a gripezinha não seria nada, que ninguém precisava se preocupar com ela. Não, e o Drauzio Varela falou certo, porque a Covid foi realmente uma gripezinha para a grande maioria da população brasileira, né? Você teve uma parcela pequena da população que morreu por conta da Covid. E para o resto, você teve aí uns 10% que foram afetados, mas para 80% da população brasileira, muitos tiveram Covid e nem perceberam que tiveram Covid. Foi uma gripezinha para essas pessoas. Então, o Drauzio Varela estava certo, mas estava errado de dizer aquilo naquele momento, daquela forma. Então, isso foi aproveitado, esse gancho, para ressaltar o erro que ele cometeu. Mas veja, Drauzio Varela é um excelente médico, orientador da medicina, e eu não sou, embora eu seja, minha orientação política não seja de esquerda, né? Eu sou um conservador de direita, com aversão ao extremo da direita, mas eu tenho que reconhecer a autoridade técnica e científica dessas pessoas, ok? E o resto aqui são ótimos divulgadores cientistas, e eu estou dando aqui apenas alguns exemplos, existem muitos outros, tá? Eu estou sendo injusto aqui ao não comentar muitos outros divulgadores cientistas, de divulgação científica. Existem aqui aqueles comentaristas de filosofia, né, como o Sérgio Cortella, o Pondé e o Karnal, aquela tripla lá que é maravilhosa para falar sobre filosofia. Eu estou fazendo aqui uma quantidade muito grande, esquecendo uma quantidade muito grande de grandes palestrantes e gênios da divulgação científica no Brasil. Então, quais são os pontos aqui, né? Da importância da divulgação científica. Combater o negacionismo baseado na falta de informação das pessoas leigas, né?
aquelas que fazem a falácia do apelo à ignorância pessoal. Argumentum ad ignorantium. Mostrar que a ciência, apesar de ser imperfeita, representa o que existe de melhor para a tomada de decisões que não dependem de crenças pessoais. Então você, por exemplo, é uma pessoa religiosa, pode acreditar que uma decisão deva ser tomada de acordo com a sua crença, mas você precisa entender que existem várias crenças no Brasil e que a sua crença não é a mesma crença do seu colega. Mesmo se vocês frequentam a mesma religião, dentro de uma mesma igreja, existem várias crenças. Você não pode exigir que a sua crença seja predominante, senão isso vira uma guerra, uma oclocracia, né? Não se pode, a gente precisa sempre abrir mão dos nossos pensamentos em defesa do pensamento coletivo. E quem define as decisões deve ser a ciência e não opiniões de um ou de outro, né? Uma importância é incentivar também os jovens, né? Então, outra importância é incentivar os jovens a se apaixonarem pelas pesquisas científicas e assim colaborarem com o desenvolvimento científico global do Brasil e do mundo. Tornar a população mais consciente sobre as questões ambientais e todas as demais que colocam em risco a nossa sobrevivência e das demais espécies que habitam o nosso planeta, e etc. Ser divulgador científico não é uma tarefa simples. Normalmente é preciso ser um ótimo comunicador, mas alguns conseguem fama mesmo sem se comunicar bem. Mesmo sem se comunicarem bem, conseguem sucesso. Por exemplo, Stephen Hawking, o físico que ficava numa cadeira de rodas e falava por meio de equipamentos. Alguns nem cientistas são, mas precisam ser assessorados por cientistas, como eu citei o Pedro Paul Zalum, de O Mundo de Bickman. É preciso ser capaz de traduzir o conhecimento científico numa linguagem que a população leiga possa compreender, população em geral ou cientistas de outras áreas. Quer dizer, aqui você precisa ter uma grande produção científica. Quem faz isso muito bem é o Pedro Luz. Ele investe bastante nos seus vídeos. Seus vídeos têm uma ótima produção. E o Marcelo Gleiser também. O Sérgio Sacani também. E eles costumam ser alvos de muitas críticas, e às vezes com razão, às vezes sem razão. Principalmente por outros cientistas que, talvez por inveja, criticam, mas não produzem nada em termos de divulgação científica. É aquele cara, aquele macaco que fica sentado em cima do rabo e criticando o rabo dos outros. Não é mais aquele macaco que fica sentado e não faz nada. E eles são alvos de críticas de fundamentalistas ligados a grupos políticos e religiosos também. Então eu estou finalizando aqui esses vídeos. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.